Shalom, queridos. Hoje é o Salmo 103. Salmo 103, graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado. Então vamos para o comentário. Salmo 103 trata da misericórdia de Deus. No entanto, este popular salmo davídico de ação de graças individual analisa as misericórdias de Deus e expressa esperança confiante em suas promessas da aliança. Esse salmo não contém solicitações, embora não haja uma conexão real entre esse salmo e o anterior. Este expressa agradecimentos pela oração respondida, solicitada pelo Salmo 102. Este Salmo 103 é talvez o mais conhecido e mais amado de todos os hinos. Davi chamou a si mesmo para agradecer o Senhor de todo o coração por causa de todas as suas muitas bênçãos. Observe as muitas referências a todos, quando fala a todos, e os seus equivalentes neste salmo. Alguns grupos de cristãos, por exemplo, alguns grupos de cristãos, eles dão graças a Deus no final de sua refeição, bem como no início. No entanto, as bênçãos de Deus que as pessoas desfrutam como benefícios incluem o perdão dos pecados e a cura da doença, a libertação da morte, o enriquecimento da vida, a satisfação e o rejuvenescimento. Tudo isso são motivos de gratidão a Deus. Não somente o alimento, mas tudo devemos agradecer a Deus. As águias permanecem fortes até o fim de suas vidas. Da mesma forma, Deus capacita seu povo a permanecer espiritualmente vigoroso até a morte. A expressão a sua juventude a expressão sua juventude é renovada como a de uma águia pode aludir ao fenômeno da muda, pela qual a águia cria novas asas. No versículo 6 é um tópico frasal que introduz o que se segue dos 7 versículos ao 8. Dos 7 versículos ao 8, descreve os tratos de Deus com Israel no Monte Sinai. Assim, o fato de Deus ter se revelado a Moisés e aos israelitas, inclina a sua grande compaixão e graça. Salmo 103, 8, também Êxodo 34, 6, ele reafirma reafirma 4 grandes características sobre Deus. Estes versículos ilustram a verdade do Salmo 103, versículo 8. A compaixão de Deus é clara porque ele não nos acusa ou antagoniza constantemente. Ele é vagaroso em irar-se e não mantém sua ira continuamente. Seu caráter gracioso é óbvio, pois ele não nos pune por nossos pecados imediatamente ou completamente como merecemos. Ele também não nos devolve o que merecemos, mas seu amor é leal com aqueles que o temem, é tão iluminado quanto o céu. Com aqueles que temem a ele é tão iluminado quanto o céu. Além disso, ele repara a culpa dos nossos pecados de nós completa. Além disso, ele separa a culpa de nossos pecados de nós completamente. Ele separa a culpa dos pecados de nós completamente. Romanos 8, 1. Muitos estudantes de Salmos 103, verso 12,
Notaram que se alguém viaja para o norte ou para o sul, finalmente chega a um polo do qual não pode prosseguir para o norte ou para o sul. No entanto, se alguém viaja para o leste ou para o oeste, ele nunca chega a esse ponto. Deus não disse que perdoa. Deus não disse que perdoa nossos pecados, tanto quanto o norte está do sul, mas tanto quanto o leste está do oeste, a saber, até o infinito em grau ou distância. A compaixão de Deus é como a de um pai, pois ele está atento às nossas limitações finitas de criatura. Nós, nos versículos 15, 16, descrevem lindamente a natureza transitória da vida humana. É frágil e de curta duração. Em contraste, o amor leal de Deus para aqueles que o temem permanece forte para sempre. Transcende gerações e continua até os descendentes daqueles que obedecem à sua lei. Salmo 103, 17 a 18. Êxodo 20, de 5 a 6. Deus reina no céu como rei sobre todos. Sua autoridade se estende a todas as coisas criadas. O tema central do livro dos Salmos, que suas orações assumem e seus cânticos de louvor afirmam, é realeza de Deus. A mensagem teológica do livro pode ser resumida da seguinte forma: como Criador de todas as coisas, Deus exerce autoridade soberana sobre a ordem natural, as nações e Israel, seu povo único. Em seu papel como Rei universal, Deus assegura ordem e justiça no mundo e entre seu povo, muitas vezes exibindo seu poder como um guerreiro invencível. A resposta adequada a este Rei soberano é confiança e louvor. Em vista de seu caráter beneficente, todas as criaturas devem bendizer ao Senhor. Isso inclui seus poderosos servos angélicos. Hebreus 1, 14. E toda a sua criação. Davi terminou este salmo como ele começou, exortando-se a abençoar o Senhor. Este grande salmo glorifica a Deus ao expor seu caráter. Ele nos ensina como é Deus. Devemos nos juntar ao resto da criação e louvar a Deus por causa de quem Ele é. Amém. Louvado seja Deus. Mais um salmo, Salmo 103. Deus está nos ensinando a ser fortes. Nós sabemos que a palavra é que nos fortalece. Quando a gente tem esse louvor, Deus está ensinando a ser forte. Nem tudo que vem de mal é para a morte, né? Então, os salmos têm nos ajudado muito, nos ensina a ser forte. Porque o salmista tem procurado mostrar que nós não devemos deixar de confiar em Deus em toda situação, e louvá-lo em todos os momentos das nossas vidas. Então, eu já tive momentos na minha vida em que eu só bastei louvar e Deus me tirou daquela aflição. Um tempo que eu fiquei que não podia dormir, de 15 em 15 minutos, parecia que tinha um relógio marcando aquela hora. Eu acordava sufocada. Imagine a pessoa dormir a noite toda sendo interrompida de 15 em 15 minutos, sufocada. E aí o meu marido disse: louve, ai, comece a louvar. Você é uma cigarra do Senhor. O Senhor gosta de ver você louvando.
Eu aí aprendi a lição, ele me ensinou para fazer isso, eu sempre louvei, sempre tive cânticos que o Senhor me entregou, tenho a autoria de vários cânticos, e nesse período eu estava desligada. As, as aflições com meu filho especial, dentro de um sítio, sozinha, só via meu marido à noite, porque ele chegava bem tarde, pelo fato de que ele passava o dia todo, de casa em casa, procurando as ovelhas perdidas, muitas ovelhas perdidas. Para esse ministério chegar onde chegou, meu esposo saía de casa em casa, trazendo as pessoas que estavam desviadas para Deus, e pessoas que não podiam ser atendidas durante o dia, ele atendia à noite, não parava, e eu dentro de um sítio, sozinha, com um filho excepcional. E o resultado disso é que, em vez de louvar ao Senhor, eu passei um período que nem podia abrir a boca para louvar. Não tinha mais aquela alegria. E aí eu tive esse problema. Meu marido disse: louve. Cada vez que você acordar, louve. E eu louvei ao Senhor. E graças a Deus não precisei de médico da terra me tocar. Não tenho nada contra eles, mas eu gosto muito quando Deus vem com a sua mão direta e faz o que tem que fazer. Aí Deus fez isso, curou-me dessa aflição. Não sabia de onde tinha vindo esse problema, só sabia que eu não podia dormir. E Deus usou meu marido para dizer: louve. Então, em todos os salmos, vocês estão vendo o estímulo do salmista, mandando adorar o Senhor, mandando louvar o Senhor, que nós estejamos firmes nesse propósito de, em todo o tempo, louvar o Senhor. Não somente com nossos cânticos, é claro, com a nossa obediência também. Já imaginou uma pessoa que não se preocupa com o que Jesus mandou fazer, louvando? Uma pessoa que nunca foi atrás de um parente para falar de Jesus, nunca foi atrás de uma vizinha ou vizinho para falar de Jesus, nunca foi atrás de um colega de trabalho para falar de Jesus, nunca foi atrás de um colega de faculdade para falar de Jesus, nunca falou de Jesus numa fila de supermercado, nunca falou de Jesus numa fila do banco e depois louvando? É uma coisa muito estranha, né? Então, passamos tudo isso para a glória de Deus, louvando a Deus com obediência, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Vamos ganhar as vidas, vamos levar as vidas aos pés do Senhor Jesus e ver essa terra, essa cidade totalmente tomada pela presença de Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.